Olá, seja muito bem-vindo! Estamos começando mais um programa do Além do Divã. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas emoções. Vamos descobrir aí quais são as emoções que estão no comando da nossa vida 24 horas por dia. Bom, na nossa primeira infância, então mais ou menos ali até uns 10 anos de idade, nós temos dentro da nossa constituição psíquica 5 emoções primárias. Quais são elas? Eu acredito que você já deva ter ouvido alguma vez falar nesses 5 personagens. Quem são? Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Essas são as 5 emoções primárias, que são as emoções nas quais irão constituir as nossas primeiras experiências de vida. Como nós já comentamos em outros programas, tudo que a gente vivencia ao longo da nossa vida, a princípio através dos 5 sentidos, então tudo que a gente vê, que a gente escuta, que a gente toca, que a gente sente o gosto e que a gente sente. Mas também hoje a gente já sabe que existem outros sentidos que estão para além desses 5. Mas, a princípio, esses 5 sentidos vivenciados aqui na Terra vão criando as nossas redes de memória e cada uma dessas memórias só passa a existir dentro da nossa psique através da ligação com alguma emoção. Essas 5 emoções, como eu disse muito bem, elas vão estar sempre associadas a alguma experiência que a gente teve aqui neste mundo, seja se relacionando com os outros, se relacionando com o meio ou se relacionando conosco mesmo. É importante a gente reconhecer que todas as nossas memórias são criadas com base nessa interligação de alguma vivência e experiência e algum contato que a gente teve de alguma coisa através dos nossos 5 sentidos, estando associado com alguma dessas emoções. E é a partir dessas emoções que a gente vai constituindo os nossos traços de personalidade. Conforme a gente vai crescendo e a gente vai interagindo com o mundo e com as pessoas e aprendendo como é que as coisas funcionam aqui nesse mundão, a gente vai aprimorando as nossas redes neuronais. De que forma? A gente vai associando essas vivências e essas experiências com essas emoções primárias e a partir delas a gente vai começar a reproduzir formas de interação com os outros com base nessas experiências que a gente teve. É o que eu costumo dizer para algumas pessoas. Se você não tivesse um passado, quem você seria hoje? É difícil a gente saber, porque a gente só é quem a gente é, porque a gente viveu alguma coisa em algum momento da nossa vida. E aí que tá, a gente vai experienciando coisas que não são tão bacanas assim pra gente, outras que são bacanas sim, que vão desenvolvendo quem a gente vai ser em torno de caráter, em torno de virtudes. E essas emoções, essas memórias vão ficando sempre enraizadas nessa constituição psíquica. À medida que a gente vai experimentando coisas novas que a gente não vivenciou antes, a gente vai criando novas emoções. E aí que tá, quando a gente parte para a pré-adolescência, adolescência, vida adulta, a gente vai desenvolvendo em termos neuronais novas formas de emoções, como culpa, angústia, ansiedade. Algumas delas vão estar associadas sim a eventos que são traumatizantes. Por isso a importância que a gente já conversou sobre a gente ter o reconhecimento de que grande parte das nossas memórias ficam a nível inconsciente. Lembra que a gente já conversou antes? Como se a gente fosse uma casa, o nosso corpo fosse a nossa casa. E o porão da casa, aquele lugar que está lá sujo, escondido, que a gente mal entra, que a gente mal limpa, é o inconsciente. E é lá que ficam armazenadas mais de 90% de tudo que a gente vivencia. Então todas essas memórias e aquelas relacionadas também a vivências bacanas e positivas pra gente, que fizeram bem e que constituíram também a nossa essência, vão estar lá nesse porão. E à medida que a gente vai interagindo com as pessoas nesse mundo, a gente vai relembrando experiências passadas e o nosso corpo, como tão sábio que é, vai recapitulando essas vivências e já desenvolvendo ali formas de interagir com essas pessoas, com o meio, conosco mesmo, com base naquilo que foi vivido anteriormente. Com base naquilo que está no porão, sim. E com base naquilo que a gente também lembra já, que está na nossa mente consciente, que a gente conversou pouquinho, mas que eu vou trazer aqui para você um novo conceito a partir de hoje.
A nossa mente consciente, que diz respeito a esses 10% que ficou, ou até um pouquinho menos, ela serve até em termos para a gente poder preservar o nosso corpo biológico. Ela serve para poder ter a criatividade de, em eventos novos que você vivencia, poder adquirir novas habilidades e novas experiências. Na mente consciente que a gente consegue ali pensar rápido para poder elaborar alguma coisa naquele momento, ou que a gente consegue, a partir dessas experiências também, trazer um pouco mais de clareza sobre algo que está lá no porão, que está lá inconsciente. Mas como ela diz respeito a só uma parte muito mínima do funcionamento da mente, ela está lá, na verdade, só como um recurso e uma ferramenta para que a gente consiga desenvolver novas habilidades e novas competências na nossa vida, nas nossas relações. Isso só acontece porque dentro da neurociência, a gente tem o conceito de que o nosso cérebro funciona a partir de uma lei muito específica, que é a lei do mínimo esforço. O que isso significa, Bárbara? Então vamos lá que eu vou explicar. A lei do mínimo esforço diz o seguinte, que o nosso cérebro ele quer gastar o mínimo de energia possível para a gente funcionar aqui neste mundão. O que isso significa? Significa que ele vai sempre lembrar caminhos já percorridos anteriormente para poder gastar menos energia. É muito prático isso, né? É muito simples e muito fácil. Só que é aí que mora o perigo. Se a gente tem já essa lei que é natural do corpo, que é natural da mente, a gente com frequência tende a cair em autossabotagem, em espaços em que a gente já vivenciou em algum momento, que não foi tão confortável assim, que não foi tão bacana pra gente, mas é automático, porque ele vai gastar o mínimo de energia possível. Então, mal comparando, é como se ele falasse assim, a gente já viveu isso aqui antes, vamos por aqui. E aí ele segue a mesma reação, é a mesma emoção que acaba disparando para você. Só que, eu te pergunto, se é a mesma emoção que dispara, como é que a gente sai então de um looping, por exemplo, de uma ansiedade que ataca, às vezes sem você saber que ela tá, o que disparou? Aqueles famosos gatilhos, né? Você não sabe o que foi que te atacou, uma ansiedade que deu ataque cardíaco, que baixou pressão, que deu, que você começou a suar. De onde será que veio? Tô no meu trabalho, tô fazendo as mesmas atividades que eu faço no meu dia a dia, tô seguindo o mesmo caminho que eu sigo todo dia para ir para determinado lugar, tô me relacionando com as mesmas pessoas. Por que do nada disparam esses gatilhos? Justamente por conta disso. Como a mente gasta o menos de energia possível, ela vai sempre lembrar, através de alguma vivência, através dos nossos 5 sentidos, alguma emoção que você teve em algum momento. Então pensa aqui comigo. Se em algum momento da sua vida, quando você era criança, você ouviu um som, vamos supor que fosse de uma discussão, mas você ouviu um barulho ali de fundo, você não estava nem na mesma sala que estava rolando a briga. Mas você ouviu ali de fundo uma discussão, uma gritaria, coisa quebrando, mas você estava ali assistindo televisão, brincando de alguma coisa. Lembra que as nossas memórias são sempre associadas através do que a gente vivencia com os nossos 5 sentidos, então a audição. Mas você não estava focada naquilo. Só que o nosso cérebro ele registra milhares de informações por segundo através desses 5 sentidos e outros sentidos também. Mas ficou ali com aquele som de fundo, alguma emoção que tenha sido ali um medo, porque quebrou alguma coisa, tal, você sabe que vidro machuca e tudo mais, disparou ali algum medo, criou a emoção, juntou com a experiência, veio a memória. Aquilo ficou constituído dentro do seu funcionamento psíquico, ficou armazenado lá no porão. Aí você cresce, chega à vida adulta, tá lá no trabalho, você tá lá bem trabalhando no seu computador, de boa, focando nas suas coisas, e você escuta uma discussão assim de fundo, só que você não liga, você não associa aquela hora, aquela discussão que tá rolando ali com o seu chefe, com algum outro funcionário. Tá uma bateção de boca e você tá lá só trabalhando no seu computador. E aí, do nada, vem aquele ataque cardíaco, vem aquela ansiedade e aquele medo. E aí eu te pergunto, realmente foi do nada? Ou você não lembrou, você não associou a alguma rede de memória que estava lá, mais inconsciente, mais dentro do porão, para que aquelas sensações viessem à tona? Por isso que mais um passo aí para a gente poder ter mais autoconsciência, mais conhecimento de quem a gente é
é poder, dentro das ferramentas, das técnicas, das terapias que faz sentido para você, identificar quais são as emoções que estão mais presentes ali no seu dia a dia. O que você sente com mais frequência? Ou em quais ambientes você percebe que determinadas reações corporais tendem a aparecer e a surgir? À medida que você identifica isso, você consegue então ir escavando para a gente poder chegar, enfim, nesse porão e reconhecer ali que tem alguma base, tem algum princípio que tem disparado em você essas sensações, que tem feito que essas emoções tomassem um controle da sua vida. E a partir disso, a gente consegue então ter mais consciência de como lidar com essas emoções de forma muito mais leve. Porque identificar que determinada emoção está no controle é o primeiro passo para você então virar e falar: opa, tudo bem, então é você quem está no comando agora, medo. O que eu posso fazer com você para que este medo então abaixe um pouquinho, se acalme e eu volte a tomar a frente e as rédeas da minha vida e da situação. E esse foi mais um pouquinho dos contextos psicológicos para poder trazer para você aí informação de como é que a gente funciona, como é que as nossas relações se dão e principalmente como é que as nossas emoções estão no controle da nossa vida o tempo todo. Se esse programa foi bacana para você, eu te convido a me seguir nas redes sociais @psi.barbarabim, que lá eu compartilho ainda mais dicas, mais comentários e mais possibilidades para você. Se quiser saber um pouquinho mais sobre você mesma e reconhecer quais são as emoções que estão aí no controle, que eu possa contribuir com você. Ficamos por aqui e eu encontro você novamente no nosso próximo programa Além do Divã. Até mais!